YouTube, tudo bem? Estamos de volta com mais um vídeo. Então, o caso criminal real de hoje é sobre o Bernardo Uglione Boldrini, de 11 anos. Você já deve ter ouvido falar desse caso e a gente está trazendo de volta para debater de novo aquele assunto sobre maus tratos contra as crianças, negligência e até mesmo a questão do homicídio. Bom, o Bernardo, ele tinha 11 anos quando foi morto, tá? Ele nasceu no dia 6 de setembro de 2002 e faleceu, foi morto no dia 4 de abril de 2014. Em setembro do ano que vem, de 2022, Bernardo faria 20 anos. Segundo as pessoas que conheciam Bernardo, ele era um menino muito inteligente, ele era um menino dócil, amável, obediente, era um menino que não dava trabalho. Já o pai de Bernardo, Leandro Boldrini, e a madrasta, Graciele, diziam que o menino era surtado, que o menino era agressivo, era violento. Em 2010, ele perdeu a mãe dele num suicídio e passou a viver com o pai, somente com o pai, Leandro Boldrini. Só que o que é interessante é que apenas um mês após a morte da mãe de Bernardo, Leandro já estava morando com Graciele, a madrasta. Estava numa nova organização familiar. Bem, no dia 6 de abril de 2014, Leandro Boldrini foi até a delegacia para registrar o desaparecimento do seu filho, Bernardo Uglione Boldrini, de 11 anos. E, a partir então das investigações de desaparecido de Bernardo, é que vieram à tona imensas e diversas informações sobre a vida que o menino levava. Então, a partir das investigações, a polícia chegou à conclusão de que Bernardo era um menino maltratado, era um menino violentado, era um menino negligenciado pelo pai, Leandro Boldrini, e também por sua madrasta, Graciele. Vieram à tona, então, vídeos, depoimentos, testemunhos de que o menino era um menino negligenciado pelo pai e era, sim, maltratado e até ameaçado pelo pai e pela madrasta. Constatou-se que Bernardo ele passava horas e até dias fora de casa, com apenas 11 anos. Ele ficava na casa de outras pessoas, vizinhos, professores da escola e pais de amigos dele, que foram inclusive pessoas testemunhas desse caso. E essas testemunhas afirmam que Bernardo passava ali dias e horas na casa deles e que o pai não ia atrás do menino, não ligava para saber como ele estava, percebiam que realmente o menino estava sozinho. Muitas vezes Bernardo chegava nessas pessoas e dizia que estava com fome, que na casa dele não tinha comida para ele, segundo ele relatava. Também percebia-se uma falta de provimentos de alimento e também de roupas, porque Bernardo ele não tinha roupas. Inclusive, quando ele chegava na casa dessas pessoas, ele acabava usando as roupas das pessoas da casa, que as pessoas emprestavam, mas que ele realmente andava muito mal vestido e que sempre, frequentemente, falava para essas pessoas que estava com fome, que não tinha almoçado, que não tinha jantado, que não tinha lanchado. Em contrapartida, né, o pai de Bernardo, Leandro, vivia com Graciele um mundo de regalias, de coisas muito boas, de viagens, de carros luxuosos, de motos, né? Curtiam uma vida muito bem, viajando, se alimentando bem, passeando em restaurante. Então viviam uma vida muito cheia, muito provida. Já Bernardo vivia nas ruas, porque ele ficava fora de casa, então ele vivia mais na casa dos outros do que na casa do seu próprio pai. Com as investigações em andamento, a polícia chegou a uma situação em que, meses antes de Bernardo ser assassinado, ele havia ido a um fórum da cidade de Três Passos e pediu a um juiz que desse outra família para ele,
porque ele não estava feliz com aquela família, o pai trabalhava demais e ele e a madrasta brigavam muito. Ele xingava ela xingava ele, e era essa situação. Então, o menino de 11 anos, sozinho, foi até o fórum, conversou com o juiz e pediu que mudassem ele de família. O juiz, então, marcou a audiência, conversou com Leandro Boldrini, que se comprometeu a cuidar melhor do seu filho, mas, pelo que se investigou até então, depois dessa denúncia de Bernardo ao fórum, ao juiz, a vida dele só piorou. Inclusive, Leandro Boldrini, junto com Graciele, gravavam diversos vídeos em que eles mostravam o Bernardo de forma muito agressiva. O menino chorando, o menino ameaçando bater no pai, gritando, pedindo socorro, né? Tem um vídeo muito emblemático que Bernardo usa uma faca, um facão, e de certa forma, ali, segundo Leandro, né, o pai, ameaça o seu próprio pai, e Bernardo ali muito coagido, agressivo. Então, isso foi muito questionado também pela própria polícia, por psicólogos, né, e pela juíza, pelos promotores, por que gravar aqueles vídeos? Quais eram as intenções do pai e da madrasta quando gravavam aquele vídeo? Era com que intenção? E nos vídeos o próprio Leandro Boldrini fala: olha, tô gravando esse vídeo e vou mostrar para todo mundo como você é. E o menino pedia: para de me gravar, não me grava, tira essa câmera daqui. Sempre muito nervoso, sempre chorando e gritando com o pai. Leandro Boldrini chegou a ir à delegacia tentar fazer um registro contra o próprio filho de 11 anos. E inclusive mostrou o vídeo para um policial falando: olha, ele é surtado, ele é maluco, né? Ele é agressivo, ele é um psicopata, ele pode matar a minha esposa, a minha filha. E o policial falou: olha, mas ele é um menino de 11 anos, é você que é o pai. Então, né, não foi feito, né, nenhum registro contra Bernardo. Bem, então o que aconteceu realmente? Com o boletim de ocorrência de desaparecimento de Bernardo, a polícia começou a investigar e procurar o menino, logicamente, para saber se o encontraria, onde estava, em que situação. E a partir dessas investigações, a polícia chegou a uma amiga de Graciele, madrasta de Bernardo. E também chegou-se a um policial de outra cidade, que multou a Graciele na sexta-feira, dia 4 de abril, e percebeu que no banco de trás Bernardo estava ali. Tanto Bernardo como Graciele estavam bem, tranquilos, segundo o policial que fez a multa, né, que registrou a multa. A polícia investigou e chegou a essa amiga da Graciele, chamada Edelvânia. Ela confessou. Ela confessou que no dia 4 de abril, na sexta-feira, encontrou-se com Graciele e Bernardo, né, e com a desculpa de que o menino seria benzido para poder melhorar o relacionamento entre eles e o pai e a madrasta, as duas mulheres levaram Bernardo para o interior da cidade de Frederico Westphalen, levaram ali para uma região meio de mata, de floresta, e então falaram para o menino, né, que ele receberia ali a benzedeira, né, mas que para isso ele precisaria de uma picadinha, que era um procedimento que ele iria levar ali uma picadinha de uma injeçãozinha para poder fazer o procedimento. Só que o que a polícia verificou é que quando Graciele levou Bernardo de Três Passos até Frederico Westphalen, que são 80 quilômetros de distância, ela havia dado ao menino midazolam, que é um remédio usado até para fazer endoscopia, é um remédio muito forte, e que ela tinha dado esses comprimidos para o menino usando a desculpa de que era para ele não enjoar durante a viagem, que era para ele dormir tranquilo e ir na viagem tranquilo. Segundo a Graciele, o menino tomou esses medicamentos e lá no mato, quando eles já estavam, né, com a Edelvânia, ela aplicou uma outra dose de midazolam no Bernardo. Foi desfalecendo, foi perdendo as forças
E então, depois disso, que elas perceberam que Bernardo estava morto, elas enterraram Bernardo numa cova, colocaram soda cáustica, jogaram pedra sobre o menino para não dar cheiro e enterraram então. Voltaram para casa como se nada tivesse acontecido, viveram suas vidas normalmente. Segundo as investigações da polícia, 2 dias antes dessa sexta-feira trágica, Graciele e Edelvânia tinham comprado comprimidos de midazolam, compraram soda cáustica e uma pá em Frederico Westphalen, né? Também ficou comprovado que 2 dias antes, o irmão de Edelvânia, Evandro, havia cavado um buraco, havia cavado a cova de Bernardo nesse local. Inclusive, Graciele e Leandro, o pai de Bernardo, foram à festa no final de semana e curtiram como se nada tivesse acontecido. Então foi isso. A Graciele tirou o Bernardo de casa no dia 4 de abril, na sexta-feira, levou ele para a cidade de Frederico Westphalen com a desculpa de que iria comprar uma televisão para ele e de que ele seria benzido para poder ter um relacionamento melhor com o pai e com ela. O menino foi. Durante a viagem, ela deu medicamentos para o menino não enjoar, não passar mal durante a viagem, e ele tomou. Depois ela encontrou a Edelvânia e elas mudaram de carro ali, passaram a usar o carro da Edelvânia e foram até o interior da cidade, numa região de mata, numa região de floresta ali, e injetaram uma dose letal de midazolam no Bernardo e ele faleceu, né, naquele momento, ele foi assassinado. Elas enterraram ele, jogaram soda cáustica, jogaram pedras por cima e foram embora. E aí eu quero trazer então 10 fatos importantes desse caso para vocês. O primeiro fato é que ficou constatado pela polícia que Edelvânia e Graciele haviam comprado os comprimidos de midazolam 2 dias antes dessa sexta-feira e que inclusive a receita desse remédio estava com a assinatura de Leandro Boldrini, tá? E que nesse mesmo dia que elas compraram esses comprimidos, elas também compraram uma pá e soda cáustica. Segundo fato é que o Evandro, né, o carro do Evandro foi registrado 2 dias antes também, à noite, naquele mesmo local onde Bernardo havia sido enterrado, né? Terceiro fato é que nos vídeos que Leandro e Graciele gravavam, né, do menino surtado, como eles diziam, é que nos próprios vídeos Leandro ameaça contra a vida do próprio filho e também dizendo, olha, vamos ver quem vai primeiro para debaixo da terra. Tanto ele quanto Graciele falavam isso para o menino, né? Vamos ver quem é que vai primeiro para debaixo da terra, você vai ter o mesmo fim que a tua mãe. Quarto fato interessante é que Leandro Boldrini ligou numa rádio e pediu para falar ali do desaparecimento de um menino que morava na casa dele. E ele falou desse menino, perguntaram as descrições, a questão da roupa, ele falou ali mais ou menos, não sabia exatamente. E em todo momento nessa ligação para a rádio, ele fala do menino, esse guri, né? E ao final da ligação, o pessoal da rádio pediu um número de contato para as pessoas ligarem caso vissem o Bernardo e ele deu 190, não deu o seu número pessoal. E outra coisa estranha é que no final da ligação, o radialista perguntou, e você, qual o seu nome? Leandro Boldrini. E aí ele falou, eu sou o pai do menino. Então só no final, né, é que ele falou que era o pai de Bernardo. Quinto fato é que era muito comum Graciele e Leandro Boldrini viajarem, se esbanjarem aí e não levarem Bernardo. O sexto fato, então, é que Edelvânia, amiga de Graciele, confessou o crime e indicou à polícia o local onde o menino estava enterrado. Sétimo fato é que da clínica da família, da clínica de Leandro Boldrini, sumiram várias ampolas, né, para injeção do medicamento midazolam. Oitavo fato é que com a morte de Bernardo, a morte da mãe do menino também foi questionada, né? Aquele suicídio. Então reabriu-se a investigação
e fizeram a investigação novamente, constataram de novo que era um suicídio, apesar da mãe, né, da avó de Bernardo dizer que não acreditava que sua filha havia cometido suicídio. E isso é intrigante porque ela cometeu suicídio na presença de Leandro. Na sala só havia ela e Leandro. Nono fato, que Edelvânia e Evandro, seu irmão, participaram disso tudo por dinheiro. E Leandro Boldrini e Graciele fizeram isso com o menino porque achavam que o menino era um estorvo para a vida deles. E o 10º fato é que os 4 foram condenados, né, pelo júri popular. Todos foram condenados por homicídio, os 4, só que Evandro foi condenado pelo homicídio simples e ocultação de cadáver. Ele pegou ali em torno de 9 anos, mas como ele já havia cumprido 5, ele, né, foi posto em semi-liberdade. Já a Graciele, ela pegou mais de 34 anos de prisão, Leandro mais de 33 e Edelvânia mais de 20 anos de prisão, por homicídio quadruplamente qualificado, tá? E por ocultação de cadáver. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu sei que é um caso triste, tá? Mas a gente tem que falar de algumas coisas, a gente precisa acordar e cuidar do que está acontecendo no Brasil, no mundo, né? Não podemos fechar nossos olhos, a gente precisa lutar contra essa violência contra as crianças. A gente viu aí o caso do Henri, né, no Rio de Janeiro, a gente já ouviu falar da Isabela Nardoni, e em todos os 3 casos a gente tem um pai, uma madrasta, ou a mãe e o padrasto. Não estou dizendo que padrasto e madrasta é mal, é assassino, não. Mas que a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado com os nossos filhos, com os nossos pequenos. E enquanto professores, devemos também ficar atentos e fazer denúncias. Enquanto tios e avós, devemos fazer denúncia e não fechar os nossos olhos. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Continuem seguindo aí o canal, assistindo aos vídeos, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, tá bom? Muito obrigada, fiquem com Deus, tchau!